Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo do capítulo 12 do livro de Atos. Vamos estudar do versículo 20 ao 25, que fala sobre a morte do rei Herodes. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido do traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, apelidado de Marcos. Aqui, meus irmãos, o desfecho desse capítulo, ele trata sobre a morte do rei Herodes. Mas é muito interessante nós fazermos um estudo histórico sobre o rei Herodes, para que a gente tenha um verdadeiro entendimento da palavra. Na Bíblia, não existia apenas um rei Herodes. Na verdade, eram 3 reis Herodes na sequência, que foi Herodes o Grande, que ele foi rei da Judéia de 40 a.C. a 4 a.C. Lembra que no início desse trecho que nós estamos estudando, dizia que Herodes tinha problemas, sérias divergências entre os habitantes de Tiro e Sidom. Na verdade, Herodes, ele era edonita, ele era um descendente de Esaú, ou seja, de um povo inimigo dos judeus naquela época. Porém, Herodes o Grande, ele era um judeu convertido. Foi o próprio Herodes o Grande que reconstruiu o templo de Jerusalém. Então, o templo tinha sido destruído e foi reconstruído no governo de Herodes, que foi Herodes o Grande. Essa ação que ele teve em reconstruir o templo foi simplesmente uma atitude política, não de fé. Herodes fazia de tudo para tentar agradar tanto aos romanos, que foi quem lhe deram o poder, como os judeus, que eram o povo ao qual ele governava. Então ele tentava fazer uma média de ambos os lados para se manter no poder. Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande. Temos uma passagem histórica aqui na Bíblia, no livro de Mateus, que conta quando Jesus nasceu e os 3 reis magos vieram para visitar o Messias. Eles indo até Herodes, nesse caso era Herodes o Grande, falaram sobre o nascimento do Messias, e na sequência, como Herodes não conseguiu descobrir quem era o Messias, ele mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade. Isso está no livro de Mateus. Bom, Herodes morreu em Jericó, em 4 a.C. Olha aqui que tem uma divergência histórica. Alguns historiadores dizem que ele morreu em 1º AC, ou seja, logo após o nascimento de Cristo, e outros dizem que ele morreu em 4 AC. Nós não temos essa informação com 100% de certeza, e que também não importa, até porque a Bíblia não trata da história de Herodes, mas sim de Cristo. É só uma referência para que a gente faça uma reflexão e a importância do conhecimento da palavra e o entendimento. Na sequência, o segundo rei Herodes foi Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande. Ele reinou de 4 a.C. a 39 depois de Cristo. Foi esse rei Herodes que mandou prender e decapitar João Batista. E foi esse mesmo rei Herodes que julgou a Jesus. E o terceiro rei Herodes, que
que era neto de Herodes o Grande, foi Herodes Agripa I, que ele reinou entre 41 depois de Cristo a 44 depois de Cristo. E esse rei Herodes é o que nós estamos tratando aqui no capítulo 12 do livro de Atos. Foi ele que prendeu e matou o apóstolo Tiago, foi ele também que prendeu o apóstolo Pedro, que nós vimos anteriormente aqui, que foi solto por um anjo do Senhor. E aqui nós estamos falando da morte dele. O porquê que é importante a gente fazer esse estudo e tratar da morte desse rei. Aqui nós vemos no texto que diz, vou pegar aqui, ó, versículo 23, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. No contexto aqui da Bíblia, ela não está especificando, mas eu fiz um breve estudo aqui, onde fala no versículo 21, em dia designado, era um festival que estava acontecendo em honra ao imperador romano Cláudio, e Herodes, vestido de traje real, assentou-se no trono e dirigiu-lhes a palavra. Nesse momento, Herodes, ele foi louvado pela multidão como um Deus. E a importância do relato que diz que ele estava com um traje real, sentado ao trono, isso mostra a sua soberba, como Herodes tratava de forma arrogante e presunçosa a existência e a soberania de Deus. Herodes estava negligenciando a dependência de Deus e a sua soberania. Como diz em Provérbios 16:18, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Nesse caso, Herodes foi ferido por um anjo do Senhor e comido por vermes expirou. Aqui, historicamente falando, o primeiro rei Herodes, que era o Herodes o Grande, também teve uma morte por uma doença degenerativa que era muito dolorosa. Ele tentou inclusive se matar por várias vezes, e o seu neto, Herodes o Agripa, que foi o último dos reis da dinastia de Herodes, também morreu acarretado dessa doença. A lição que nós temos aqui, meus irmãos, é que, independente da sua força política, da sua força humana, terrena, Deus sempre está no comando. Herodes o Grande, ele não era um descendente judeu, ele era um descendente de povos inimigos, ele era um edonita, ele não era um descendente de Jacó, e o seu reinado, ele não agradava a Deus. Nós vemos aqui que mesmo ele se convertendo ao judaísmo, e por politicagem para se manter no poder e para agradar aos judeus, ele reconstruiu o templo de Jerusalém. Porém, ele cometeu um massacre dos recém-nascidos, entre outros crimes que não cabe a nós discutir aqui. Na sequência, o reinado do rei Antipas, que era Herodes Antipas, ele mandou prender e decapitar João Batista, que era um profeta do Senhor, e foi ele quem julgou Jesus. É importante ressaltar que os judeus, eles tinham muitas divergências com todos os reis da dinastia herodiana, pois eles não eram judeus, e de acordo com a palavra de Deus, o rei deveria sempre ser descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, e assim sucessivamente. O rei Agripa, se nós vermos aqui no início do estudo, na primeira frase, que no versículo 20 já fala, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes. Ou seja, eles nunca conseguiram se firmar com tranquilidade no seu reino, pois o seu reinado era um reino usurpado, não era um reino legal, vamos assim dizer, através do mandamento de Deus.
Nós observamos aqui, meus irmãos, que nós, através da nossa capacidade e do nosso discernimento, nós não conseguimos entender o agir de Deus. E nós não precisamos entender o agir de Deus. Precisamos apenas crer. É importante que nós estudemos, que nós entendemos todo o contexto da história, para que só assim nós conhecemos realmente a verdade sobre o Evangelho de Jesus Cristo e a nossa missão aqui na Terra. Que nós possamos ver o mundo com os olhos de Jesus Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.